Vamos iniciar agora o nosso terceiro módulo, que são os impostos da competência privativa. Nós sabemos que são 13 impostos da competência privativa, 7 da União, 3 dos estados e Distrito Federal e 3 dos municípios. Da União, imposto de importação, exportação, imposto de renda, o IPI, o ITR, o IOF e o IGF. Do Estado, IDF, que tem a mesma competência, o ICMS, o IPVA e o ITCD, e, em nível municipal, o ITBI, o ISS e o IPTU. O que nós vamos fazer agora é estudarmos os dispositivos constitucionais e as normas gerais estabelecidas em lei complementar relativos a estes 13 impostos. Como a gente sempre faz, no início de cada módulo, lembramos sempre da atualização do curso até a emenda constitucional 99, lei complementar 161 e súmula vinculante 56. Ok? E aqui, lembrando o número de questões, observem que o percentual de questões sobre impostos da competência privativa não é muito grande, em torno de 5% das questões nos últimos 30 anos. No entanto, há um detalhe aqui. É que muitas vezes esses assuntos de normas gerais também estão na legislação, então caem no conteúdo de legislação. Mas, de qualquer maneira, não é bom lembrar que cada questão é fundamental, é lógico, então não é pelo fato de cair relativamente pouco que tem que ser dado uma menor atenção ao conteúdo, além do fato de ser um dos menores conteúdos também em termos de módulo. Muito bem. Então, minha gente, vocês sabem que, como já falamos, a Constituição Federal atribui a competência para instituir tributos, a Lei Complementar Federal estabelece normas gerais para instituir e a norma legal de União, Estado, Distrito Federal e municípios institui definitivamente o tributo. Norma geral essa, nós já sabemos que pode ser lei complementar, lei ordinária, lei delegada ou medida provisória. Já sabemos também 4 tributos que só podem ser instituídos por lei complementar. Impostos da competência residual, contribuições sociais residuais, os empréstimos compulsórios e o nosso IGF. Muito bem. Então, o que nós vamos estudar são as normas gerais previstas em lei complementar, na sua grande parte no CTN, mas também em algumas outras leis complementares, e os dispositivos constitucionais relativos aos 13 impostos da nossa competência privativa. Então vamos começar com os impostos da União. Impostos da União. Vamos lá. O primeiro deles, imposto sobre importação de produtos estrangeiros. Aí você vai dizer assim, ô Borba, parem um pouquinho. Imposto de importação de produto estrangeiro, não há uma redundância, importar não é só produto estrangeiro, não, absolutamente. Os estados importam entre si e exportam entre si também. Então o termo importação não é só do exterior, por isso o reforço na denominação do imposto, imposto sobre importação de produtos estrangeiros. O fato gerador é a entrada dos produtos no território nacional. A legislação equipara essa entrada do território nacional ao registro da DI, da Declaração de Importação. Mas em termos de Código Tributário Nacional, em termos de normas gerais, o fato gerador é a entrada dos produtos no território nacional, o fato gerador do nosso II. O contribuinte é, lógico, o importador ou quem a lei a ele equiparar. Então, muitas vezes a empresa importa produtos através de um importador que funciona especificamente em áreas de incentivo fiscal. Então, essa empresa ou pessoa que importa através de um importador pode ser equiparado a importador e ser o contribuinte do imposto. E o arrematante, no caso de produtos apreendidos ou abandonados,
caso haja produto entrando com descaminho, porque contrabando o produto é proibido, então não vai a leilão. Mas no caso do descaminho, o produto não é proibido, mas está irregular, pode ser abandonado, apreendido, levado a leilão e na arrematação, então, o contribuinte será o arrematante. Ok? Então, o importador ou quem a lei a ele equiparar e o arrematante se a mercadoria for abandonada, apreendida e levada a leilão. Legal. A base de cálculo vai depender do tipo de alíquota. O que acontece? Quando a alíquota seja ad valorem, o que é ad valorem? Ad valorem é um percentual sobre o valor. Então, a base de cálculo, nesse caso, é o preço normal que o produto alcançaria em tempo de importação e uma venda em condições de livre concorrência para entrega no porto, no lugar da entrada do produto no país. Eu chamo a atenção que não necessariamente é o preço declarado na guia de importação, não. É o preço normal que o produto ou seu similar alcançaria, porque isso evita a sonegação. O cara poderia colocar um preço muito baixo. Então, a base de cálculo é o preço normal que o produto alcançaria em condições de livre concorrência naquela época. Ok? Isso se a alíquota for ad valorem, for um percentual sobre o valor. No caso da alíquota específica, ou seja, a alíquota fixa, a base de cálculo é a medida adotada pela lei tributária. Por exemplo, será pago um valor fixo por tonelada do produto, por dúzia, por par, por unidade, por centena, seja lá o que for. Então, a alíquota específica é uma alíquota fixa, que é determinada por uma determinada unidade de medida adotada pela lei, seja ela qual for. Então, nós temos a alíquota ad valorem, que é o percentual incidente sobre o preço normal do produto em condições de livre concorrência. E, se for uma alíquota específica, a base de cálculo será a unidade de medida adotada pela lei, seja ela qual for. Agora, nós temos mais uma possibilidade, que é a arrematação. Então, quando se trate o produto apreendido ou abandonado, levado a leilão, o preço da arrematação é a base de cálculo do imposto. Então, 3 possibilidades. Se a alíquota for ad valorem, o preço normal do produto. Se for alíquota específica, a unidade de medida adotada pela lei. E se for, no caso de arrematação, o preço da arrematação. Muito fácil. Não é isso? Muito fácil. Vamos lá. Imposto de exportação, mas antes eu quero lembrar alguns detalhes que nós já vimos a respeito do imposto de importação. Ele é exceção à anterioridade, II, IPIOF, II, IPIOF, II, IPIOF. Ele é exceção à anterioridade. Ele é exceção à noventena, não há necessidade de esperar os 90 dias. Ele é exceção à legalidade, porque pode ter suas alíquotas alteradas por ato do Poder Executivo sem necessidade de lei. Todos esses aspectos importantes que nós já comentamos aqui a respeito do imposto de importação. Muito bem, o próximo imposto, imposto de exportação para o exterior, o raciocínio é o mesmo. Existe exportação entre estados. Então, imposto de exportação para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados. O que é um produto nacionalizado? É um produto que vem importado, foi internado no país, regularizado no país, passou a ser equiparado a produto nacional. Então, se ele for exportado, ele é considerado um produto nacionalizado e vai ser tributado também na exportação. Muito bem. O fato gerador, se o do II é a entrada, do fato gerador do IE é a saída dos produtos do território nacional. Considera-se nacionalizado, como eu disse, o produto que tenha sido internado a título definitivo e não esteja sujeito a regime de admissão temporária, como estão o carro de turistas estrangeiros, obras, exposições, etc. Como é que funciona isso? Imagine que vem uma obra do Museu do Louvre ficar exposto aqui no MAC, ou no MAN, ou outro museu qualquer. Esse produto vai
chegar no Brasil e vai ficar sob regime de admissão temporária. Esse regime de admissão temporária, quando esse produto volta, não tem incidência do imposto de exportação. É óbvio que não. O argentino vem passar as férias aqui na praia, no sul do país, o carro dele está sob regime de admissão temporária. Então, não há incidência do imposto de exportação quando for sair o produto. Okay? Então, o produto nacionalizado é aquele que não está sob regime de admissão temporária. Muito bem. O contribuinte é o exportador ou quem a lei a ele equiparar da mesma forma. Se for utilizar uma empresa para exportar, pode ser considerado este usuário do serviço da empresa exportadora como contribuinte do imposto. A base de cálculo é o mesmo raciocínio que nós adotamos para o imposto de importação, se a alíquota for ad valorem ou se a alíquota for específica. Então, se a alíquota for específica, é a unidade de medida adotada pela lei, tonelada, quilo, par, unidade, seja lá o que for. E se a alíquota for ad valorem, o preço normal que o produto ou seu similar alcançaria em tempo de exportação, em condições de livre concorrência, etc. Volto a chamar a atenção, não necessariamente é o preço declarado. Bom, mas com relação ao imposto de exportação, ainda com relação à base de cálculo, tem alguns detalhes importantes. Muitas vezes, o governo estabelece uma pauta, chama-se pauta mínima, ou seja, o valor daquele produto é de R$1.000. Essa é a pauta daquele produto. Agora, se o cara exportar por 600, 700, ele vai pagar sobre 1.000. Mas se ele exportar por mais que 1.000, esse valor que ultrapassar o preço básico é tributado também. Certo? Portanto, a pauta é uma pauta mínima. É isso que determina o CTN. A lei pode adotar como base de cálculo a parcela do valor ou do preço referidos anteriormente, excedente do valor básico fixado de acordo com os critérios e dentro dos limites por ela estabelecidos. Então, é um valor mínimo. Se o cara vender por menos, exportar por menos, paga aquele valor mínimo, mas se exportar por mais, isso entra na base de cálculo. Ainda tem mais um detalhe, que é um incentivo à exportação. Vamos lá. Considera-se a entrega como efetuada no porto ou lugar de saída do produto. Não precisa chegar lá no indivíduo que está comprando lá fora. Deduzidos os tributos diretamente incidentes sobre a operação de exportação e aqui é que eu chamo a atenção, nas vendas efetuadas a prazo superior aos correntes no mercado internacional, o custo do financiamento também é retirado. O que significa isso? Vamos imaginar o seguinte, o valor do produto é de R$1.000 da exportação. E o prazo normal no mercado para esse produto é de 30 dias que se dá para quem estiver comprando lá fora pagar. Mas o exportador brasileiro quer ser mais competitivo e quer dar um prazo de 90 dias. E cobra um valor a mais, cobra R$1.100 por dar esse prazo de 90 dias. Estes R$100 não entrarão na base de cálculo do imposto de exportação. Porque o governo brasileiro sabe que o exportador está fazendo aquilo para ser mais competitivo, então não quer puni-lo por isso. Portanto, o custo do financiamento, esse valor acrescido ao preço normal, porque está se dando um prazo maior, não entra na base de cálculo do imposto de exportação. Ok? Na verdade, o imposto de exportação, se você tirar uma lista dos produtos, a lista dos tributos cobrados no Brasil no ano anterior, no site da Receita você vê isso, imposto de exportação provavelmente apareça um risco. Porque o governo brasileiro não quer prejudicar a exportação. O único imposto que incide na exportação é o IR. E assim mesmo uma mixariazinha desse tamanho para meia dúzia de produtos. Certo? Não há incidência do IPI, nós vamos estudar, não há incidência do ICMS, nós vamos estudar, não há incidência de contribuições sociais e de CID na receita ecoente de exportação, nós já vimos. Então,
O governo quer exportar. O único imposto que incide é o IEC, é uma mixariazinha. E mais um detalhe, só para nós terminarmos o imposto de exportação, que também temos que relembrar, é exceção à anterioridade, é exceção à noventena e pode ter suas alíquotas alteradas por ato do Poder Executivo. Ok? Sempre lembrando desses detalhes com relação aos impostos que nós já estudamos. E agora vamos entrar no temível leão, o temível leão. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que quer fazer o concurso de auditor fiscal da Receita Estadual do Distrito Federal. Concurso esse que já foi autorizado, nós estamos aguardando o edital ainda para 2018 e, claro, nós aqui da Lá Concursos, nós temos o melhor e o maior programa de carreiras fiscais do Brasil na atualidade. Nós conseguimos aí unificar uma equipe top de linha, uma equipe aí que está à disposição da Lá Concursos e é à sua disposição, aulas super atualizadas e aulas super competitivas, detalhadas, como você acabou de assistir. Gente, nosso curso pré-edital, ele tem um prazo de acesso de 180 dias. Durante esse período, você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Durante esse período, preste atenção, você terá direito a custo zero de todas as atualizações que forem necessárias para o concurso de fiscal aí do Distrito Federal. Inclusive o seguinte, vamos supor, você se matriculou hoje, daqui uma semana, se Deus quiser, o edital foi publicado. Se o edital for publicado e nós tivermos aí alguma divergência de conteúdo, vocês podem ficar tranquilos que nós aqui da Lá Concursos, nós iremos fazer uma atualização a custo zero dentro do seu prazo de acesso. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aqui na Lá Concursos, no nosso curso de carreiras fiscais do Distrito Federal. Nós estamos em atuação em 2018 para o concurso de fiscal também de DF, Goiás, Bahia, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sob a coordenação do nosso grande mestre, professor André Fantoni. Tá certo, meus amigos? Espero vocês, então, aqui na Lá Concurso. Fui, tchau. Clique-claque.